Parlamento aprovou ontem, na Assembleia da República, o mais doloroso orçamento de Estado que há memória em Portugal, porque encerra o maior aumento de impostos de sempre. Mas aquilo que uma grande parte do país sente é que as famílias estão a ser mais fustigadas do que o Estado, através dos impostos, através do desemprego, através, sobretudo, da falta de esperança de que os sacrifícios nos levarão a algum lado. É este contexto desta entrevista, Sr. Primeiro-Ministro, muito boa noite. Muito boa noite. Estamos a menos de um mês do Natal e antes de entrar em vigor este orçamento difícil para o próximo ano, encaramos também esta entrevista como uma oportunidade para encarar o fator esperança no país. Parece-me bem. Mas comecemos pelo orçamento. Nas últimas 24 horas ouvimos expressões para classificar o orçamento muito invulgares, como estúpido, grotesco, dramático, sem decoro. O que lhe pergunto é se o senhor acredita que Portugal será mais forte, mais pobre? Bem, em primeiro lugar, eu julgo que este orçamento é uma espécie de garantia de que nós continuaremos a executar bem o nosso programa de ajustamento e de que, portanto, conseguiremos concluir esse processo, esse programa, de forma satisfatória até 2014, regressando a mercado durante o ano de 2013. E isto é muito importante porque é, de certa maneira, aquilo porque estamos a lutar em todo o país e a razão porque as pessoas estão a fazer sacrifícios. Chegaremos lá mais pobres? Nós não podemos chegar mais ricos. Isso parece-me evidente porque o país tem um excesso de dívida e acumulou um déficit grande, quer do lado do Orçamento de Estado, quer do lado do nosso desequilíbrio externo. Nós, durante muitos anos, endividámos quase à razão de 10% da riqueza que geramos em cada ano. E sofremos esse embate com a realidade em 2011. De repente descobrimos que uma parte da riqueza que julgávamos que tínhamos era uma riqueza fictícia, era uma riqueza que corresponde a uma dívida muito grande que nós vamos ter de pagar afinal. Mas o Sr. Primeiro-Ministro tem dúvidas de que as famílias portuguesas e as empresas privadas, nomeadamente, se estão a ajustar mais depressa e com... Isso é dívida em percentagem do produto interno bruto muito elevado, não há dúvida disso, mas tinha também acumulado uma dívida privada muito elevada. E por isso se dizia que nós combinávamos o pior que tinha a Grécia em dívida pública e o pior que tinha a Irlanda através do sistema bancário por causa justamente da dívida privada. Quer dizer, o processo de ajustamento que nós enfrentámos desde o início foi único e muito difícil no sentido em que quer o Estado, quer as empresas e as famílias tinham de reduzir as suas dívidas. Ora, isso tem um efeito sobre a economia muito forte e muito pesado. É uma evidência, esta é a segunda parte da pergunta que fez, é uma evidência factual que a economia privada ajustou mais rapidamente do que o Estado. No entanto, o Estado, que é uma entidade mais pesada, conseguiu poupanças assinaláveis nestes 2 últimos anos. Mas estamos a falar ainda do orçamento para 2013, que é este que nos traz mais imediatamente aqui a esta nossa conversa. Ou seja, se é verdade, como reconhece, que as empresas e as famílias estão a ajustar-se muito mais depressa e com sofrimento, que é visível, com certeza, a esta realidade económica, por que castigá-las ainda mais no próximo ano? Não se trata de castigar. Como eu procurei dizer, nós, para cumprir os objetivos deste programa, temos de reduzir o nosso déficit para valores que sejam aceitáveis. E os valores aceitáveis, de acordo com a flexibilização que nós conseguimos obter no último exame regular que teve lugar em setembro, antes deste último, portanto, de novembro, aponta para um déficit inferior a 3% em 2014, mas um déficit de 4,5% em 2013. Ora, só é possível, em 2013, cumprir esse déficit na forma que o Governo propôs. Nós tivemos em 2012, durante este ano, uma surpresa orçamental. Tivemos menos receitas do lado dos impostos indiretos do que aquilo que estávamos à espera. E tivemos menos IRC também. Falharam as previsões do Governo?
Porquê? Essas sim. E muitas das críticas houve outras que não falharam. Não? Sem dúvida, mas muitas das críticas que são feitas, inclusivamente no seio dos partidos que suportam o governo, o PSD e o CDS, como ficou patente nas últimas 48 horas no Parlamento, com declarações de voto, com intenções de declarações de voto, etc., é de que há muito pouca gente que confia na execuibilidade deste orçamento, de que ele seja possível ser aplicado. Qual é o sentido de fazer aplicar, ou de fazer aprovar um orçamento tão duro, com todas as dúvidas sobre a sua efetiva aplicação? O orçamento Parece que só o senhor e o senhor Ministro das Finanças e a Troika, se me permite, é que acreditam no Orçamento de Estado. Bem, se for assim, o país está mal. Eu espero que todo o Governo acredite neste orçamento, porque o orçamento não é do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro. Mas tem dúvidas que isso seja assim? Olha, é um orçamento de todo o Governo que foi aprovado na Assembleia da República e, portanto, foi apoiado por uma maioria parlamentar. Porque é o orçamento de que nós precisamos? Porque é o orçamento, como eu estava a dizer há pouco, que permite que Portugal reduza o seu déficit para o nível que ficou acordado com a Troika. E isso é essencial para que nós possamos ter sucesso no processo de ajustamento. Eu preferiria, talvez, para que as pessoas possam ter alguma esperança, como referiu aqui no início, com esta entrevista, fazer uma contextualização muito rápida, mas que é importante. Nós estamos exatamente a meio do nosso processo de ajustamento, do programa de ajustamento. Concluímos agora metade de todos os exames regulares que teremos e falta-nos exatamente metade do tempo, até junho de 2014, para completarmos todo o nosso programa de ajustamento. Qual é o nosso grande objetivo? Não precisar de nenhum outro programa de ajustamento e, portanto, não precisar de um segundo programa em Portugal, que é como quem diz, não precisar de mais tempo, que custa mais dinheiro, para poder atingir os objetivos que são financiar a nossa economia em mercado sem precisar de apoio oficial do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Onde é que ficam as pessoas no meio dessa equação? No centro disto, porque nós estamos a fazer isto, evidentemente, para salvar o país desta situação e o país somos todos nós. São as pessoas. Nós não estamos a fazer isto para uma entidade estatística abstrata. O facto de existirem em Portugal 10 mil crianças com fome, sinalizadas nas nossas escolas, não é uma demonstração do fracasso das suas políticas de austeridade? Todas as políticas de ajustamento que implicam austeridade trazem riscos, trazem custos sociais e trazem muita dor social. E, apesar do Governo estar, e eu próprio, muito comprometidos com o sucesso do nosso programa de ajustamento, isso não significa que não tenhamos uma consciência muito séria do nível de sacrifício e até da dor e do sofrimento que muitos portugueses sentem hoje para conseguir ultrapassar a situação de quase bancarrota em que o país se deixou chegar. Mas os portugueses não entendem como é que o Sr. Primeiro-Ministro insiste numa receita de austeridade que falhou em 2012 e que todas as entidades nacionais e internacionais dizem que vai falhar em 2013, porque só o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças é que insistem numa previsão de recessão de 1%. Doutora Judite Sousa, não é verdade. Peço desculpa de a corrigir. Não é assim. Se fosse assim, nós não teríamos o Fundo Monetário Internacional, que não é uma instituição qualquer, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. Não estamos a falar da Troika, estamos a falar da OCDE, estamos a falar do Conselho Económico e Social, mas então estamos a falar da UTAU, estamos a falar de todas as entidades nacionais e internacionais à margem do Governo e da Troika. Mas deixe-me dizer, mais uma vez, não é verdade. O que a maior parte das instituições dizem é que o que nós tivemos em 2012 foi um desvio de receita que obrigou a ajustamentos adicionais para 2013 que não teriam sido necessários se todas as previsões do lado da receita tivessem sido cumpridas. Isso é um erro de previsão, ou não? Não é um erro de previsão. Repare, quando nós fazemos previsões, e isto é muito importante notar, nós partimos de uma dada observação do passado e da realidade presente. Todas as instituições que produzem esse nível de previsões vão fazendo ajustamentos dessas previsões ao longo do período em que elas decorrem e vigoram. E é por isso que a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia, o Banco de Portugal, normalmente a cada 3 meses vão projetando novas previsões. E se reparar, todas elas vão evoluindo para os mesmos períodos.
O que significa que se... Todas elas têm sido diferentes das do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, terá de o reconhecer. Não é isso. Eu já responderei a essa sua questão, que é evidentemente importante. Mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, se reparar, o quadro de previsões que a OCDE vem apresentando desde o início do ano não é o mesmo para os mesmos períodos de observação, de previsão. Portanto, a OCDE vem corrigindo os seus valores, e não é só sobre Portugal, é sobre Portugal, sobre a Espanha, sobre a França, sobre a União Europeia, sobre a economia mundial. Mas diga uma coisa, não acha que o Governo está num estado de negação? O que é que isto significa? Eu julgo que não, porque se tivesse um estado de negação não tinha consciência da realidade, e eu penso ter muita boa consciência da realidade. O que lhe estou a dizer é que, quando se faz um exercício de previsões, não significa que a previsão que foi feita se vai concretizar inteiramente. As instituições, a cada trimestre, outras semestralmente, corrigem as suas previsões, adaptando-as, evidentemente, à melhor informação de que vão dispondo à medida que o tempo vai correndo. Mas o certo, Sr. Primeiro-Ministro, é que essas previsões têm sido todas diferentes das do Governo, e eu gostava que o senhor comentasse, em relação ao orçamento do próximo ano, duas importantes declarações de antigos líderes do PSD. Manuela Ferreira Leite, que disse que no final do próximo ano os resultados poderiam ser conseguidos em termos de ajustamento, mas iríamos chegar todos mortos, e Marques Mendes, que considerou o orçamento para 2013 como um assalto à mão armada. O que é que o senhor tem a dizer em relação a isto? Nada. Não vou fazer nenhum comentário sobre afirmações nem da doutora Manuela Ferreira Leite, nem do Dr. Marques Mendes. Mas vou dizer-lhe sobre os institutos que se têm pronunciado sobre o nosso cenário macroeconómico para 2013, que as divergências que têm aparecido não são globais, quer dizer, incidem sobretudo sobre aquilo que é a expectativa sobre a procura interna e a quebra do consumo. Não apresentam valores significativamente diferentes dos do Governo relativamente ao nível de desemprego. Há uns que apresentam valores um pouco mais otimistas do que os nossos relativamente, por exemplo, à nossa dívida externa e ao comércio externo. O Banco de Portugal, por exemplo, tem uma previsão mais otimista do que a do Governo relativamente à nossa balança externa. Mas prevê uma recessão de 1,6%, porque as pessoas vão ter menos dinheiro a partir de janeiro. É verdade, mas em razão do aumento de impostos. Como é que o senhor acredita que o consumo não vai cair ainda mais? Deixe-me dizer porque é que eu estou convencido que o cenário macroeconómico que está implícito no Orçamento de Estado é realizável. Em primeiro lugar, não sou só eu que o digo. Instituições que conhecem muito bem Portugal, porque vão fazendo esta monitorização a cada 3 meses, também o dizem. E isso é importante, porque são instituições independentes, não dependem do Governo. O Fundo Monetário Internacional não depende do Governo, a Comissão Europeia não depende do Governo, o Banco Central Europeu não depende do Governo. Mas exclua a Troika no seu raciocínio. Mas eu não posso excluir, porque o programa de ajustamento que nós temos é com a Troika. Não é com a OCDE, mas com certeza que o Banco de Portugal, mas com certeza que o Banco de Portugal não lança dados para a opinião pública descabidos. Dá-me licença. Se aqueles que são os nossos credores acreditam no trabalho que estamos a fazer e entendem que nós estamos a cumprir o programa corretamente para lhes pagar o que lhes devemos, eu tenho de pensar que eles têm muito interesse em ver isso com muito cuidado. Ou seja, é a Troika, é o Sr. Primeiro-Ministro e é o Ministro das Finanças. Retomo a minha ideia inicial. É o Governo. Não, essa ideia de se querer isolar o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro seria muito elogiosa no sentido de dar ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro uma convicção e uma determinação que os outros não têm, mas que é falsa. Mas quem é o número 2 do Governo? O número 2 do Governo é o Ministro das Finanças, evidentemente. E o seu parceiro de coligação? E o terceiro é o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. E o senhor acredita que o Dr. Paulo Portas está de corpo e alma com este orçamento? Confronto com as declarações, ou melhor, com a declaração de voto do porta-voz do CDS, que tem sido muito ativo nas críticas ao Governo e este orçamento, que diz, entre ontem e hoje, não é um bom orçamento, vai criar enormes dificuldades às pessoas, desproporção entre o esforço do Estado e o esforço pedido às famílias. Acha que Paulo Portas pensa o mesmo? Isso a senhora terá de perguntar ao Sr. Dr. Paulo Portas e à pessoa que cita. Eu não falo em nome de outras pessoas. Mas o que é que suscita este tipo de comentários? O que lhe posso dizer, porque estou a falar para os portugueses através da sua pergunta, é que o Governo está coeso, apresentou este orçamento não é do Primeiro-Ministro nem do Ministro das Finanças, é do Governo, e os deputados da maioria o aprovaram. Nomeadamente o deputado que a senhora citou, do CDS. Mas contrariado, pelo que se percebe. Senhora doutora Judite Sousa, todos nós gostaríamos de ter um mundo melhor do que aquele que temos. E houve 18 deputados do PSD que também terão votado contrariados. Há uma diferença entre os partidos que apoiam este Governo, a maioria que suporta este Governo, e os outros.
é que, apesar do incómodo que todos sentimos com a situação que estamos a viver, esses deputados põem o interesse do país primeiro e sabem que uma crise política, uma ausência de orçamento, seria muito mais grave para Portugal do que ter um orçamento duro e difícil. Nós temos um orçamento muito difícil porque estamos a enfrentar as dificuldades porque as queremos vencer. Se eu quisesse ficar na posição demagógica e populista de querer dizer ao país que tinha muito boas notícias para lhes dar, que não precisávamos destes impostos, que não precisávamos de apertar o cinto, que não precisávamos de olhar para as dificuldades, então o país deveria nesse dia ficar muito preocupado, porque teria um primeiro-ministro mais preocupado com as eleições do que em resolver os problemas que nós temos. Nós temos uma situação extremamente difícil, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E uma situação extremamente difícil exige um governo muito determinado. Mas não havia alternativa a este aumento se o governo não estiver muito determinado, ninguém estará, como é evidente. Se eu começar por mostrar, sobretudo, muita compreensão com as dificuldades, sem apresentar soluções para as resolver, então este governo falharia todos os seus propósitos e não pode falhar. O senhor vê alguma possibilidade, até ao fim da legislatura, diminuir a carga fiscal sobre os salários e as pensões? Eu tenho evitado sempre fazer promessas dessa natureza. Porquê? Porque nós temos primeiro de consolidar os nossos resultados. Seria muito fácil para mim dizer uma trivialidade, que é eu gostaria de baixar estes impostos logo que possível, porque ninguém pode construir uma sociedade justa e progressista com um nível de carga fiscal como o que nós temos previsto para 2013. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Com certeza, mas isso está dito desde o início. É sobre a taxa de 3,5%, por essa razão, exemplo, é para vigorar apenas em 2013? Justamente por essa razão. Não, tudo o que está neste orçamento é para vigorar em 2013, porque é o orçamento de 2013. Mas nós lidamos também com tendências económicas e financeiras de longo prazo. Quando chegarmos a outubro de 2013, nós apresentaremos a proposta de orçamento para 2014. O que nós temos em todos os orçamentos é uma previsão de médio prazo para a evolução da despesa pública. E dentro dessa previsão nós propusemos cortar em despesa pública permanente mais cerca de 4 mil milhões de euros até 2014. Porquê? Porque sem esse exercício, em primeiro lugar, nós não conseguiríamos atingir o objetivo a que nos propusemos desde o início e que consta do memorando de entendimento, que é de fazer o esforço de consolidação orçamental predominantemente do lado da despesa e não do lado das receitas e, portanto, dos impostos. Estamos ao meio do percurso, como disse, mas até agora tem sido sobretudo do lado dos impostos. Não é verdade, peço desculpa. Lamento, mas é exatamente ao contrário. Em 2013 é 80% do lado dos impostos, Sr. Primeiro-Ministro. Até esta data, o exercício tem sido feito predominantemente do lado da despesa e não do lado da receita. Em 2013, nós vamos inverter, nesse ano, esse equilíbrio. E, portanto, haverá cerca de 70% do esforço que vai ser feito do lado dos impostos e apenas 30% do lado da despesa. Só em 2013. Mas com a correção que nós vamos introduzir entre 2013 e 2014, concluiremos de 2011 até 2014 com um exercício que é feito 2/3 do lado da despesa, 1/3 do lado da receita, que é aquilo que nos interessa. Em segundo lugar, porque nós precisamos de dimensionar, como a entrevista deu a entender logo no seu início, nós temos de deixar um nível de despesa pública que seja suportável pelos impostos dos cidadãos. Porque quem paga a despesa do Estado, como é evidente, são os impostos. Nós já lá iremos à questão dos cortes na despesa empresas. que o Sr. Primeiro-Ministro acaba de referir, que tem a ver com os 4 mil milhões. Mas só para precisar o seu pensamento de há pouco, estes aumentos de impostos previstos no orçamento para o próximo ano e também os cortes nas pensões que entram em vigor em janeiro do próximo ano, mantêm-se apenas em 2013 ou encara a possibilidade de eles se tornarem definitivos? Qual é a sua convicção? A minha convicção é que eles definitivos não podem ser porque não são sustentáveis. O ajustamento que estamos a fazer e todo este esforço que estamos a realizar é justamente para permitir que o país possa respirar do lado fiscal. Ainda agora o acabei de dizer, portanto, nós não podemos perpetuar este nível de fiscalidade para o futuro, senão o país não consegue desenvolver-se. Poderá haver uma baixa de impostos em 2014? É isso que quer dizer? Não foi isso que eu disse. Aquilo que eu estou a dizer é que este nível de fiscalidade não se vai eternizar. Não estou a dizer que não vai vigorar também em 2014. O que estou a dizer é que nós temos de corrigir o déficit que nós temos sem
asfixiar a economia. Isso é o aspecto mais importante. Ora, o que nós estamos a fazer nesta altura é um exercício arriscado, não há dúvida quanto a isso, não há aqui nenhuma magia que possa garantir que isto dá tudo certo até ao milímetro, porque em processos como aqueles que estamos a viver, o nível de incerteza e de risco é grande. Aquilo que eu quero dizer aos portugueses é que nós não teríamos um risco maior se falhássemos desde já as nossas obrigações. Nós tínhamos a certeza de que isso iria corresponder a um nível de austeridade e de fiscalidade muito superior. Na véspera da aprovação do Orçamento de Estado, Sr. Primeiro-Ministro, o Eurogrupo e o FMI acertaram em Bruxelas um conjunto de condições que ajuda a salvar a Grécia da bancarrota e que lhes permite um maior prazo no pagamento do dinheiro emprestado pelos seus credores internacionais neste momento e uma maior diluição também no período de carência do pagamento dos juros ser alargado por mais 10 anos. 15 anos. Como é que este tipo de acordo para a Grécia vai beneficiar Portugal? Acha que deve beneficiar Portugal? O acordo para a Grécia foi muito importante e deve-nos dar um bocadinho que pensar. Eu vou responder primeiro à segunda parte da sua pergunta, que é mais objetiva, e depois tentarei dizer alguma coisa sobre isto, que acho que é importante para o país perceber o que é que se está a passar com a Grécia. Porque há cá umas pessoas que acham que aquilo que se está a passar na Grécia não seria mau para nós. E eu gostaria de dar uma resposta sobre isso. Mas está adquirido, desde o Conselho Europeu de julho de 2011, de resto por uma iniciativa minha, que foi secundada pelo Primeiro-Ministro irlandês, que tudo o que vigorar em qualquer dos programas de ajustamento deve ter uma regra de igualdade de tratamento nos restantes. Isso já valeu a Portugal e à Irlanda um alívio importante nos juros sobre os empréstimos da Troika. E neste caso, como é que se pode aplicar a Portugal? Aconteceu, eu já respondo, aconteceu este ano, justamente. Nós tivemos menos cerca de 1.300 milhões de juros a pagar, justamente porque se aplicou a Portugal, como à Irlanda, uma redução do nível de juros à Grécia, não nestas negociações, mas em negociações que tiveram lugar o ano passado. Portanto, como o Presidente do Eurogrupo afirmou, numa das reuniões do Eurogrupo mais próximas, se irá verificar como é que se adaptará estas condições que foram oferecidas à Grécia, também a Portugal e à Irlanda. Mas isso vai refletir-se no alívio das empresas e das famílias? Isso será positivo para Portugal, evidentemente, na medida em que nós estamos a falar de medidas que têm impactos muito diferentes, não é? Estamos a falar de um valor de comissões que estimamos valer em poucas dezenas de milhões de euros. Cerca de 20 e poucos milhões de euros. Portanto, esse não é um alívio significativo. Depois há também o prolongamento por mais 15 anos, de acordo, de resto, com a arquitetura que ficou desenhada para o mecanismo de estabilidade financeira europeu, que diz que estes empréstimos podem ser reembolsados até 30 anos. Aquilo que se fez foi dar à Grécia a possibilidade de utilizar o máximo desse tempo. Veremos se isso está muito cauteloso em relação a isto, até parece que não é bom. Não, isso é útil. Estou apenas a dizer que, ao contrário do que já vi escrito hoje em alguma imprensa, os impactos não são assim tão relevantes e significativos. O líder do PS, por exemplo, considera que isto é a fazer notar. Mais tempo e menos juros, que é exatamente o que tem pedido. Eu julgo que não. O líder do Partido Socialista, cada vez que existe, ou por iniciativa do Governo, ou em negociações externas, alguma coisa que nos beneficie, procura capitalizar isso dizendo que isso corresponde à sua máxima de que precisamos de mais tempo e de menos juros. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, isto não afeta os juros, porque não houve, há uma má informação do líder do partido. Há um período de carência dos juros. Isso é diferente, não é? Os juros pagam-se na mesma. Mas pagam-se mais tarde, o que significa um esforço muito menor. Com certeza, que se pagam mais tarde. Toda a gente que tem empréstimos bancários, e em Portugal são muitos, sabe disso. Repare, mas pagam-se. E afetam também as nossas contas nacionais, porque vão sendo, por um princípio de especialização, contabilizados todos os anos. Portanto, a nossa dívida não baixa por causa disso, porque eles continuam a ser somados à dívida. O que não exige é desembolso, pagamento nesse ano. E isso, evidentemente, que, do ponto de vista da tesouraria,
poderá ser bastante importante para Sr. nós. Primeiro-Ministro, aquilo que os portugueses querem saber... E o mesmo com os prazos de reembolso. Quer dizer, é importante que para o futuro possa haver uma concentração menor nos próximos anos dos reembolsos que nós vamos fazer. Mas deixe-me dizer que nós conseguimos... Aquilo que o senhor está a dizer exclui liminarmente uma renegociação formal do memorando. Eu já disse várias vezes que não vou renegociar o memorando. Renegociar o memorando nos termos que têm sido proclamados pelo Partido Socialista representa para Portugal ter um segundo programa. Dizer que queremos mais tempo para cumprir os objetivos que estão estabelecidos no programa exige que Portugal esteja fora dos mercados durante mais tempo. E se for mais tempo para uma austeridade menos dolorosa? E se isso acontecer, isso é ilusório. E se isso acontecer, nós temos de pedir mais dinheiro. Portanto, temos de ter um segundo programa. O líder do Partido Socialista tem procurado evitar tirar essa conclusão, mas que é uma conclusão lógica do que ele diz. Se nós pedirmos mais tempo, vamos precisar de mais dinheiro. Mais dinheiro é um segundo programa. E o senhor garante que isso não será necessário? Eu não quero que Portugal mais tempo e mais dinheiro? Eu não quero que Portugal tenha um segundo programa. Porquê é que não quero que Portugal tenha um segundo programa? Eu espero que esta entrevista possa ser esclarecedora desse ponto de vista, para não andarmos sempre a discutir as mesmas coisas. Um país que não cumpre aquilo que está acordado e que diz que precisa de mais tempo e mais dinheiro, não obterá melhores condições de negociação do que aquelas que teve. É ao contrário. E isso permite-me fazer a ligação com o que estava a dizer há pouco sobre a Grécia. A Grécia está nessa situação. Tem um segundo programa. E nesse segundo programa, porque não conseguiu cumprir o primeiro, e nesse segundo programa teve de cortar mais cerca de 14 mil milhões de euros em despesa, que é como quem diz, em despesa que faz na área da saúde, da educação, da segurança social, teve de cortar 14 mil milhões de euros. Nós estamos a falar de 4 entre 2013 e 2014. E se o seu orçamento para 2013 falhar? A senhora tem de me deixar Eu deixo o Primeiro-Ministro, mas tenho que lhe perguntar. Porque senão não respondemos às coisas e eu penso que isso também não é útil. Não, mas sabe que há muitas pessoas que dizem que o seu Primeiro-Ministro tem uma espécie de fé messiânica e que os resultados acabam por não aparecer. Ora, se este orçamento não for realizável, o senhor aí não será obrigado a desdizer-se? E esse é um motivo de esperança. Os resultados têm aparecido. Por exemplo, primeiro aspecto que é importante. Estava previsto que Portugal apenas atingisse o equilíbrio da conta externa em 2016. Nós estamos prestes a atingir esse equilíbrio já em 2013. É uma coisa notável. Quer dizer, nós sabemos o que é que isto significa para as pessoas entenderem, que estamos a deixar de nos endividar. Se nós temos desequilíbrio externo, quer dizer que devemos mais ao exterior do que aquilo que temos capacidade de pagar. Sabemos Pedimos isso, mas também sabemos que a economia está a cair e que o desemprego está a aumentar. Peço desculpa, mas há aspectos que são muito importantes, que constituem um motivo de esperança para as pessoas e que nós temos de desvalorizar. Não podemos deitá-los para o caixote do lixo como se fosse nada. Nós aqui há 2 anos, praticamente, aquilo que tínhamos de pagar ao exterior por causa das importações que fazíamos não era coberto pelas exportações que fazíamos. Havia praticamente um rácio de metade. Nós agora estamos perto, com aquilo que exportamos, de pagar mais de 80% daquilo que importamos. E o desemprego, Sr. Primeiro-Ministro? E espera-se... Senhora doutora Judite Sousa, a senhora quer sol, como se costuma dizer, na eira e chuva no nabal. Não. A senhora gostaria que nós vivêssemos no melhor dos mundos. Nós não vivemos no melhor dos mundos. Queria ouvi-lo sobre o desemprego, Sr. Primeiro-Ministro. Mas a senhora já terá a oportunidade de me falar sobre o desemprego. Mas não se importa que eu diga coisas positivas e boas que as pessoas gostarão de ouvir. Nós estamos a corrigir as nossas contas externas e isso é bom para Portugal, na medida em que estamos a diminuir as necessidades de financiamento adicional para os portugueses. Em segundo lugar, nós tínhamos uma economia demasiado protegida, com um setor não competitivo externamente, que era um peso grande para as nossas contas. Repare, absorvia muitos recursos e não permitia que o país crescesse. Nós, nos últimos 10 anos, tivemos imenso dinheiro e tivemos o desemprego a aumentar, em termos estruturais, e tivemos a economia, não estagnada, mas quase estagnada, a crescer, em média, menos de 1% ao ano. Apesar de termos tido condições de financiamento excepcionalmente boas e baratas. Temos que avançar. Ora, o que é que aconteceu?
Aconteceu que nós estamos rigorosamente a inverter essa situação. Nós estamos com um setor exportador dinâmico e estamos a fazer um ajustamento em que esse setor menos competitivo, mais protegido da nossa economia, está a ajustar rapidamente. E isso é bom. E chegamos lá vivos? Chegamos lá vivos. Vamos lá chegar vivos. Eu isso posso dizer. Com certeza que chegaremos lá vivos. Mas vai custar muito. Nunca ninguém me ouviu dizer que ia ser pera doce. Eu sei que custa muito, sabe? Onde é que o Sr. Primeiro-Ministro vai cortar custa muito 4 no mil desemprego. milhões de Agora euros? deixe-me falar do desemprego. Custa muito no desemprego. Nós temos entre os jovens uma taxa de desemprego que é de quase 38%. É uma brutalidade. E que aumentou 1/3 no espaço de 2 anos, sabe? Com certeza, mas isso não foi só o desemprego jovem, foi o desemprego... O desemprego jovem, o desemprego entre os jovens até aos 24 anos é dos mais elevados do mundo neste momento. É o terceiro mais elevado da Europa, como sabe. Sim, e o que já ouvimos várias vezes, o Sr. Primeiro-Ministro e outros membros... É o terceiro, não, é o quarto. Incentivarem... Antes de nós está a Grécia, a Espanha e a Irlanda. Avaliarem e analisarem o desemprego de uma forma aparentemente positiva, entre aspas, que era uma oportunidade. E dizendo até que, convidando as pessoas a emigrar. O que eu gostava de perguntar, muito concretamente... Deixe-me dizer, eu nunca convidei as pessoas a emigrar. Houve membros do Governo que o fizeram, houve um secretário de Estado que o fez. Não me parece. Foi entendida dessa maneira, depois as explicações não foram convincentes. Foi entendido, mas não é assim. Mas eu pergunto, com este nível de desemprego, parece-lhe que os jovens estão a emigrar ou estão a fugir de Portugal? Eu acho que as pessoas estão à procura de ter oportunidades que não encontram em Portugal. E isso é legítimo e compreensível. Sem dúvida, e para o país. Eu gostaria muito que nós estivéssemos hoje já a gerar essas oportunidades, não apenas para os jovens, também para os jovens que têm um nível de desemprego mais elevado. Mas não é o Governo que gera os empregos, sabe? Mas condiciona? Condiciona. Se nós hoje... Isso é verdade. Com a taxa fiscal, por exemplo? Isso é verdade. Mas sabe que se nós não estivéssemos a ter o nível de cumprimento que estamos a ter, desse programa de ajustamento, as perspectivas seriam piores para os jovens portugueses. Mas até o FMI ficou surpreendido com isto. Como estão a ser para os jovens gregos. Muito pior. A ideia de que nós conseguimos suavizar o nosso processo e, portanto, sofrer menos, ter menos austeridade, poder ter mais desemprego e mais crescimento, é absolutamente ilusória. Eu sei que é difícil. Estão errados. Eu sei, diga? Os parceiros sociais estão errados, portanto, quando... Não é uma questão de estar errado, sabe? É que eles não acreditam neste orçamento, não acreditam nas soluções que ele preconiza. Na recuperação da economia no próximo ano. Eu percebo. E o Presidente da República também levanta muitas dúvidas. É muito difícil procurar ver aspectos positivos naquilo que é duro e difícil. Eu tenho noção disso. Mas eu tenho de concentrar-me nos aspectos que são os nossos, se quiser, as nossas chaves de sucesso e não as nossas chaves para o insucesso. Se eu quisesse ter os parceiros sociais mais otimistas, expandindo o consumo interno, eu iria ter uma recessão maior no país, pela simples razão de que o país não tem condições para suportar esse nível. Mas precisa deles também para ter paz social no país, para não ter violência nas ruas, para não ter greves, para não ter protestos. Mas eu julgo que esse é um dos aspectos mais relevantes que vale a pena sublinhar. Apesar das imensas dificuldades que nós temos, os portugueses têm tido um comportamento e uma compreensão sobre este processo de ajustamento que revela bem o quanto estão apostados em fazer esses sacrifícios para vencer a crise. Ninguém está a fazer estes sacrifícios para se afundar na crise, como é evidente. As pessoas acreditam, e eu também acredito, que nós vamos dar a volta a esta situação e que vamos superar. E não sempre estamos no limite da tolerância das pessoas. Viu as imagens da manifestação no dia 14 de novembro? Não, porque as manifestações que nós temos tido, se comparar com aquelas que outros países, mesmo sem processos de ajustamento, têm, são processos, são manifestações ordeiras, perfeitamente normais em países democráticos. Foi isso que aconteceu no dia 14? No dia 14 aconteceu uma coisa diferente, como todos sabemos. É que quando a manifestação tinha acabado, houve um conjunto limitado de pessoas que quiseram estragar a festa e produzir uma reação de violência que não é típica das nossas manifestações, não está na gênese do povo português e que não é paradigmática daquilo que nós somos. Portanto, é um caso excepcional. Não sou eu que o digo, é um facto.
Temos de avançar falando do Estado Social. Retomo a pergunta de há pouco. Onde é que o Sr. Primeiro-Ministro, até fevereiro ou em fevereiro, vai cortar 4 mil milhões de euros? Sabemos que são 500 milhões em funções de soberania, 3.500 milhões em funções sociais do Estado. Isso não está definido. Peço desculpa, mas isso não está definido. Então como é que vai ser? O que está definido é que nós, até fevereiro de 2014, no exercício regular que vai ter lugar nesse mês, discriminaremos um conjunto de medidas que visam justamente obter uma poupança de cerca de 4 mil milhões até 2014, sendo que algumas dessas medidas poderão entrar já em vigor durante o ano de 2013. São, portanto, despesas públicas que nós queremos cortar de modo permanente. Quer dizer, não é um apertar do cinto naquele ano para chegar àquele resultado, é para ficar. Em que áreas, Sr. Primeiro-Ministro? Que tenha de ficar. Essas despesas vão ter de ser cortadas de modo a fazer corresponder o exercício que nós temos daquilo que devem ser as funções do Estado e a reforma do Estado com aquilo que os contribuintes podem pagar. Por onde é que se começa? Começa-se o exercício, evidentemente, pelas rúbricas financeiras mais pesadas, como é evidente. Educação, saúde e prestações sociais. Nós temos em Portugal, para que as pessoas saibam rapidamente o que é que estamos a falar, uma despesa total que inclui juros da dívida e todas as outras. Se excluirmos o que temos de pagar de juros, fica uma coisa que se chama a despesa primária. Dessa despesa toda, metade são prestações sociais. Metade da despesa do Estado, sem juros, portanto, são prestações sociais. Vai ter que cortar nas prestações sociais do Primeiro-Ministro. Ou seja, segurança social, saúde, educação. Depois, mais cerca de 20% são salários. Salários ou despesas com pessoal. O que significa, portanto, que 70% da nossa despesa está em salários e prestações sociais. A senhora há de concordar que é muito difícil reduzir significativamente a despesa do Estado sem rever a forma como esta despesa é feita. Sr. Primeiro-Ministro, vou ter que lhe fazer aqui algumas perguntas muito concretas. O senhor vai cortar nas pensões abaixo dos 1.000 euros, onde estão cerca de 2 milhões de portugueses pensionistas? Para 2013? E 14. No âmbito destes 4 mil milhões. Sabe, nós vamos discriminar essas medidas em fevereiro. Não é um exercício fácil e, portanto, eu não tenho uma resposta categórica para lhe dar nesta altura, porque senão eu já teria feito o exercício e já sabia quais eram os cortes todos que ia fazer e estava hoje a anunciá-los. Eu não vou anunciar nenhum. Não posso anunciar nenhum porque esse exercício terá de estar completo até fevereiro. Mas não exclui esta hipótese? Considerando que as prestações sociais consomem eu acabei de dizer, enormemente os recursos públicos. Sousa, eu tenho de ser sério nisto. Não pode ser de outra maneira, não é? Eu acabei de explicar que 70% da nossa despesa é com pessoal e com prestações sociais. Logo, não é possível não ir, portanto, às despesas com pessoal e às prestações sociais. Isso parece-me evidente. Agora, nós podemos fazer as coisas de muitas maneiras. Nós pedimos ajuda ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional e iremos agora pedir ajuda também à OCDE para procurar encontrar termos de comparação nestes diversos programas para saber se aquilo que nós gastamos compara bem ou mal com aquilo que outros países, com a nossa dimensão, que têm um nível de serviço aproximado, gastam. Mas o chefe da Troika já lhe respondeu ao Sr. Primeiro-Ministro. Deu-me uma entrevista recentemente, quando da última visita a Lisboa, e disse que Portugal tinha, por exemplo, um sistema de pensões muito generoso, que foi a expressão que ele usou. Não foi o chefe da Troika, não é? Foi o representante do FMI na Troika, o Sr. Selassie. Mas ele não é o chefe da Troika, não é? É uma questão de precisão. É o representante do Fundo Monetário Internacional. Eu posso dizer que entre 2000 e 2012 o peso das pensões passou de 9% do PIB para cerca de 13,5% do PIB. Só de cerca de 30% deste aumento resulta de fatores de envelhecimento, de demografia. O que significa que 70% deste aumento resulta de outros fatores. Que fatores?
fatores de decisão política, porque decidimos dar mais prestações e, portanto, aumentar as pensões, além daquilo que resulta das condições de aplicação prévias dessas pensões e de outros fatores desta natureza. Portanto, dizer é que concorda com ele, portanto, é um sistema generoso. Eu não disse que era generoso, está a ver? Por isso é que eu não tenho necessariamente... Por isso é que eu estou a confrontá-lo exatamente com essa O que eu estou a dizer é que o aumento das pensões não teve que ver com o facto de haver muito envelhecimento e, portanto, muito mais pensionistas. Resulta de outros fatores. O que o senhor está a dizer é que vai ter que mexer nas pensões ainda mais. Mas eu já, senhora doutora Judite Sousa, eu já disse que temos de mexer nas pensões, temos de mexer nas despesas de saúde, temos de mexer nas despesas de educação. Poderão temos existir taxas moderadoras na educação, temos de mexer noutras despesas que não estas e, claro, não podemos deixar também de olhar para as despesas de soberania. Isso parece-me bastante evidente. Está em curso uma reforma das Forças Armadas que tem em muito esse objetivo. Está em processo também uma reforma ao nível dos serviços de segurança e das forças de segurança. Em relação à educação... A senhora sabe tudo aquilo... Isso é público, a senhora sabe tudo aquilo que não me pergunta. Eu sei, mas eu tenho de dizer às pessoas... Mas em relação à educação, poderemos ter de pagar pela escola pública à semelhança daquilo que pagamos por serviços do Sistema Nacional de Saúde? Nós temos uma Constituição, como sabe, que trata o esforço do lado da educação de uma forma diferente do lado da saúde. Isso dá-nos aqui alguma margem de liberdade na área da educação para poder ter um sistema de financiamento mais repartido entre os cidadãos e a parte fiscal direta que é assegurada pelo Estado. Do lado da saúde temos menos liberdade para isso. As taxas moderadoras, como sabe, pesam pouco no financiamento do sistema de saúde e a sua filosofia não é a de contarem como elemento de financiamento. Apesar disso, nós podemos ser mais eficientes no sistema de saúde, porque há um nível ainda de desperdício que é considerável e, portanto, se conseguirmos reformar o sistema de saúde para poder ser mais eficientes e gastar menos, isso é muito importante. Dou-lhe apenas um exemplo. O Governo conseguiu, este ano, fazer um acordo com os sindicatos dos médicos. De resto, aproveito para dizer que o Governo tem feito vários acordos bem-sucedidos em termos de negociação com sindicatos. Um deles foi feito justamente na área da saúde. Uma das medidas que está prevista, no âmbito desse acordo, é o de reduzir o volume das horas extraordinárias que pesam muitíssimo na fatura do sistema de saúde. O que significa, portanto, que nós podemos, ao nível da saúde, além de outras componentes que são importantes e que têm que ver com o preço dos medicamentos, que têm que ver com a reorganização da oferta entre cuidados diferenciados e cuidados primários, que permita ter, por exemplo, uma eficiência muito maior no nível hospitalar, se conseguirmos que uma parte importante de pessoas que estão hoje em cuidados diferenciados... Portanto, acha que ainda há margem nessas áreas? ...possam ter outro tipo de infraestruturas que são mais baratas e mais adequadas às circunstâncias em que essas pessoas estão. Na área da saúde, há ainda uma reforma importante para fazer que nos pode trazer poupanças importantes. Sr. Primeiro-Ministro, em relação aos cortes e em relação ao Estado Social... E do lado da educação também. O senhor vai voltar a chamar o líder do Partido Socialista para o tentar, mais uma vez, envolver nesta reforma do Estado Social, apesar dele ter recusado há relativamente pouco tempo? A reforma do Estado, que envolve também uma reforma do Estado Social, deve estar para além de qualquer governo. E, nessa medida, o debate deve ser tão participado e abrangente quanto possível. Claro que o Partido Socialista, sendo o partido que tem a expectativa de vir a ser governo numas futuras eleições, tem uma responsabilidade e um interesse até muito grande em associar-se a esta discussão. Foi por isso que eu convidei o Partido Socialista a envolver-se na matriz de discussão desta reforma. Mas vai querer voltar a falar com António José Seguro sobre este assunto? Não é só com o Dr. António José Seguro, não é? É com o Partido Socialista. Não é só com ele. É com as pessoas do Partido Socialista. E para esse efeito, evidentemente, que eu espero que o Partido Socialista se envolva nesta discussão. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, do lado do Estado, uma vez que o Partido Socialista declinou nesta fase associar-se a esta discussão, nós vamos, até fevereiro, fazer a nossa própria avaliação com a ajuda técnica do Banco Mundial,
do Fundo Monetário Internacional e também, esperamos nós, da OCDE. Vamos concitar um amplo debate dentro do país também e, em fevereiro, apresentaremos as nossas conclusões e discriminaremos um conjunto de medidas que deverão somar pelo menos 4 mil milhões de euros. E vamos apresentá-las à Troika. E o que é que vamos dizer? Vamos dizer o seguinte: como não conseguimos fazer em 3 meses um debate sobre a reforma do Estado, esse debate é um debate mais amplo que vai durar seguramente até ao verão do próximo ano. Também não digo mais do que isso, porque nós discutimos sempre muitas as coisas, mas depois tiramos poucas conclusões. Ora, nós aqui temos de tirar conclusões e, portanto, não podemos prolongar indefinidamente esta discussão. Mas achamos que um prazo de 6 meses para fazer esta discussão é um prazo razoável. Você dá razão ao Presidente da República que achou que, de facto, não se fazia um debate sobre esta natureza em tão pouco tempo. Mas nós nunca dissemos que íamos fazer o debate em tão pouco tempo. O que dissemos não, de repente surgiu a ideia de que em fevereiro os senhores da Troika, na próxima avaliação, que é a 7ª, têm que ter aqui um plano, uma proposta do Governo de como reduzir 4 mil milhões na estrutura. É verdade, mas é uma percepção muito incompleta daquilo que é dito. Nós temos a obrigação, até fevereiro, de apresentar um conjunto de medidas discriminadas até 4 mil milhões. Quando diz nós, está a falar nós, de quem? Governo. Quem assumiu esse compromisso foi o Governo. Governo. Só vai ouvir o António José Seguro e os restantes dirigentes dos partidos da oposição, se for o caso, depois disso. Não, sabe? Eu devo ter um problema de comunicação, com certeza. Porque eu acabei de dizer que nós vamos fazer um amplo debate nacional. Também, mas diz-me que vai fazer uma proposta do Governo até fevereiro. Aquilo que eu O Governo é do Governo. Aquilo que eu convidei. O debate nacional pode ser depois. Eu convidei o Partido Socialista para se associar a este exercício desde já. E o Partido Socialista declinou. Disse que não queria. Eu não posso forçar, eu não posso obrigar o Partido Socialista a dizer como é que vamos até fevereiro chegar a este valor dos 4 mil milhões. O Partido Socialista não quer, eu não posso obrigar. Tenho pena. Mas não deixarei de o fazer porque o Partido Socialista não está disponível. Muito bem. Nós estamos na parte final da nossa entrevista, Sr. Primeiro-Ministro. Deixar então responder à sua questão. Há uma outra coisa que é importante assegurar. É que o debate sobre a reforma do Estado não acaba nestes 4 mil milhões. Nem acaba em fevereiro. Vai prolongar-se para além de fevereiro. E o que nós iremos estabelecer com a Troika é um princípio que me parece um princípio correto e justo para o debate. Que é assim: nós não podemos até fevereiro de apresentar medidas. E vamos fazê-lo. Mas vamos condicionar essas medidas ao debate que vai decorrer até ao verão. E se até ao verão, na conclusão desse debate, aparecerem medidas melhores do que aquelas que nós apresentámos em fevereiro, nós substituí-las-emos. Se tivermos melhores medidas no final deste debate, proporemos à Troika a substituição dessas medidas. Portanto, nós não queremos afunilar tudo em fevereiro. Mas como não podemos deixar até fevereiro de apresentar... Alguma coisa tem de ser feito. Sr. Primeiro-Ministro, espera que o Presidente da República promulgue o orçamento, espera que o orçamento fique aprovado e entre em vigor sem que o Presidente da República ou deputados de partidos da oposição o enviem para o Tribunal Constitucional? O Sr. Presidente da República tem os poderes que a Constituição lhe confere para promulgar os diplomas. E eu não quero, em nada do que possa dizer, respondendo à sua pergunta, dizer qualquer coisa que os senhores jornalistas ou os analistas considerem uma espécie de condicionamento da decisão do Sr. Presidente da República. Eu respeito o Sr. Presidente da República, tenho tido com ele uma relação de excelência e confio totalmente na avaliação, no juízo que ele fará sobre a decisão que vai tomar nessa matéria. O que posso dizer é que o Governo teve a preocupação de responder às objeções que foram colocadas pelo Tribunal Constitucional no acórdão deste ano sobre o Orçamento de 2012. E procuramos, portanto, fazer que haja um maior equilíbrio nos sacrifícios que o país precisará de fazer, repartindo-os de uma forma mais equitativa. Não é igual, mas mais equitativa entre o setor privado e o setor público e entre os rendimentos de trabalho e os outros rendimentos, nomeadamente os rendimentos de capital. E por isso é que há um agravamento fiscal do lado do capital, que é sensível também. Por isso há uma penalização na área dos rendimentos, sobretudo dos rendimentos mais elevados, e continuamos a poupar entre pensionistas e ativos com salários mais baixos, todos aqueles que têm menos de 600 euros, que estão não abrangidos por estas matérias. Portanto, trocando isto por miúdos,
90% dos pensionistas portugueses não serão afetados por estas medidas fiscais e, no caso dos ativos, cerca de 2 milhões de famílias é que contribuirão de uma forma mais ativa para este final da nossa entrevista, como é que está a coligação depois da crise política que existiu na sequência da TSU? A cumprir a sua missão, que é uma missão histórica. Esta coligação tem a obrigação histórica de aproveitar a desgraça que aconteceu ao país para retirar o país da crise e, em simultâneo, com as reformas ambiciosas que estão a ter lugar, abrir esta economia ao mundo, acabar de vez com um setor protegido que produzia rendas grandes. Está a fugir à minha pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Não estou a responder, está a cumprir esta missão histórica. O senhor acredita que a coligação aguenta até ao final da legislatura? É a sua obrigação e é a minha convicção. É a obrigação dessa maioria. Tem essa garantia de Paulo Portas? É a obrigação desta maioria e é a minha convicção. Não é uma coligação Portanto, de fachada, Sr. Primeiro-Ministro? Uma coligação de fachada aprova o orçamento. Tenha paciência. Com vozes muito críticas. Eu sei que as pessoas... Com vozes muito críticas eu sei que as pessoas gostam mais nas crises de discutir tudo aquilo que pode correr mal do que aquilo que pode correr bem. Mas essa não pode ser a minha função. Eu não posso estar apenas a ver os pequenos problemas, as fricções, as tensões que existem, as dificuldades. Eu tenho de estar a olhar para o país e para os portugueses. Mas não ficaram feridas por cicatrizar? Minha senhora, nunca há feridas que não cicatrizem. As feridas cicatrizam. Mas este governo não é um doente cheio de feridas e cheio de marcas. Este governo é um governo que iniciou as suas funções há 1 ano e meio, que tem tido nos partidos que a apoiam uma determinação estoica perante dificuldades que são muito grandes. Não há ninguém que não se queixe e de forma bem expressiva e, portanto, a pressão que é exercida sobre todos os membros do governo é enorme e os governantes, estejam eles no governo ou no Parlamento, têm estado à altura das suas responsabilidades. Se o CDS sair da coligação, o Sr. Primeiro-Ministro demite-se? A senhora quer que eu reconheça nesta entrevista que podemos ter uma crise política com o CDS? Estou a perguntar-lhe porque essa crise política esteve para acontecer. A senhora já fez essa pergunta 4 vezes. Porquê é que insiste nessa pergunta? O Governo não está em crise. O Governo não está para cair. O Governo está a cumprir a sua missão, que é uma missão histórica, com muita determinação. É um Governo de coligação. Os 2 partidos são diferentes. Houve e sempre haverá tensões e dificuldades, visões diferentes de certos aspectos. Apesar de tudo, o Governo tem o cimento suficiente para poder dizer ao país que não é entre o PSD e o CDS que gerará uma situação de crise no país. E eu acho que isto é importante, é a minha convicção. Termina aqui esta nossa entrevista, esgotamos o nosso tempo, muito mais haveria para desenvolver. Muito obrigado pela entrevista. Já a seguir na TV24, a primeira análise e comentário a esta entrevista, com 2 grupos de comentadores da área política e também jornalistas que seguem com muita atenção a vida do país. Boa noite. Boa noite.